Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente abrindo o caminho, Quebrando as correntes, tirando os espinhos. ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta Pra ninguém mais fechar. e ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo, De noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. comece a cantar Com muito louvor, 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 com muito louvor. diga comigo, louve ao Senhor. Aleluia. Nós vamos ter abertura aqui pelas nossas redes, tá? Aos irmãos aí que desejam, que têm vontade de participar, nós vamos ter mais uma audição para compor o nosso ministério de louvor, tá? Então, você que canta, você que tem um dom e deseja fazer parte, nós vamos ter audição. Você tem que passar por algumas etapas, tá? E o departamento de mídia já está preparando já a divulgação, tá bom? Então você que deseja, lá vai ter todas as informações para você estar conosco, amém? Às vezes nós temos 7 aqui cantando, às vezes só temos 2. Então a obra chama, amém? Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 em diante. Essa série nós vamos falar exatamente sobre as 3 unções de Davi. Diga comigo, 3 unções. Não, gente, acorda, ó, quarta-feira, acorda. 3 unções de Davi. O texto diz assim: então disse o Senhor a Samuel, diga comigo, disse o Senhor a Samuel. Agora escute, Moreno, pega o microfone que eu vou precisar de você. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Diga comigo, enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenham provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Diga comigo, Saul é uma ameaça. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente perante o Senhor o seu ungido.
Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Diga comigo: o olhar de Deus vai além daquilo que eu vejo. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os mancebos? E disse: ainda falta o menor. Diga comigo: o menor. Diga de novo: o menor. Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Diga comigo: o menor sempre faz alguma coisa na casa. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em toda a roda da mesa até que ele venha. Repete comigo: quem é escolhido faz uma mesa parar até que ele se assente. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, diga comigo: ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite, diga comigo: tomou o vaso do azeite, e ungiu. Fala: e ungiu. Bora, gente, fala que aí você não dorme. E ungiu, bora, Nildo. E ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Diga comigo: o Espírito do Senhor se apoderou. Agora vai no 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Até aqui. Nós estamos falando exatamente, ou nós vamos falar exatamente sobre a primeira unção que Davi recebe. Davi, em sua história, ele vai receber 3 unções para que o seu ministério enquanto rei, aquilo que a sua função seja de fato efetivada, não só no ambiente espiritual, mas também no ambiente material. Diga comigo: 3 níveis de unções, 3 níveis de unção são necessários para que eu alcance aquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Pega aqui. Só que na vida de Davi, 2 pessoas estão diretamente atreladas a essa unção que ele vai receber. Diga comigo: 2 pessoas fazem parte da unção que Davi vai receber. A unção que vai permear sobre a vida de Davi, ela não vem aleatória. Ela não vem flutuando, mas ela vem debaixo de 2 perspectivas. Pergunta para mim quais? 2 homens. O primeiro, Samuel. O segundo, Saul. Eu estava debruçado nisso e meditando sobre Davi. Não tem como tirar da vida de Davi Samuel e Saul. Diga comigo: Samuel e Saul são fatores predominantes para a unção que Davi vai receber. Mas entenda que a unção que Davi vai receber, ela não vem de Samuel e nem vem de Saul. Mas Samuel é aquele que vai ser o instrumento de Deus na vida de Davi, para que Davi receba essa unção.
Então já estou liberando a primeira palavra. Ó, não dorme não, viu? Já estou liberando a primeira palavra. Levanta a tua mão. Não há unção que não passe sobre a mão de alguém para a tua vida. Deus vai usar alguém para ungir você, para separar você, para te honrar, para te colocar no lugar que Deus quer estabelecer sobre a sua vida. Enquanto nós estamos vivendo uma geração que muitos estão subindo no monte e derramando o próprio óleo sobre as suas cabeças, a presença de Deus, ela é suficiente para levantar alguém e derramar unção sobre a tua vida. Perceba que esse Davi, ele não é o escolhido do povo. Diga comigo, ele não é escolhido do povo. Mas o fato dele não ser escolhido do povo não o tira da escolha de Deus. O povo não escolhe ele, mas Deus já escolheu antes do povo. Então a escolha de Deus não está atrelada ao que o povo escolhe ou que o povo quer, porque o governo de Deus é teocrático. Teodeuscracia, governo, é Deus que determina, é Deus que levanta, é Deus que separa, é Deus que institui. Ah, mas eu não gostei dele, e daí? É Deus que escolheu ele e colocou ele nesse lugar. Ah, mas eu não gostei dela, sabe? E daí? Foi Deus que determinou sobre a vida dela e pôs ela nesse lugar. O que essa geração tem que entender é isso: que Deus não fere os princípios dele, e ele não abre mão da sua vontade sobre aquilo que é o que ele tem e o que ele quer para a sua igreja. Olha para essa pessoa e diga assim: não interfira no que Deus quer. Então Davi não é o escolhido do povo, mas é o escolhido de Deus. Queridos, entendam que a trajetória do livro de Samuel é uma trajetória marcada de escolhas. Diga comigo, escolhas. Escolhas. O tema-chave desse livro é exatamente a instituição de um rei em Israel. E essa instituição desse rei faz parte de um plano da unção de Deus sobre a vida de alguém. Vamos aqui. Eu falei que existem dois homens que estão atrelados diretamente a Davi. Diga comigo, dois. Saul. Saul era o filho de Quis. Quis era um homem de posses da tribo de Benjamim. Na primeira vez que aparece na Bíblia, Saul era casado com Aquinoã e tinha um filho chamado Jonatas. Diga comigo, Jonatas. Eles moravam em Gibeá, a 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. Saul foi o primeiro rei de Israel, e é desconhecida a idade com que ele começou a reinar. Perceba a história desse homem. Poucas histórias da Bíblia são tão trágicas, irmãos, quanto a história de Saul. Saul é o típico herói trágico. Ele não é apenas um herói derrotado, mas ele é um herói de tragédias. Alguém que a sua destruição é o resultado de um efeito que está ligado diretamente ao seu caráter. Então diga comigo assim: um caráter defeituoso poderá trazer destruição ao dono do caráter. Tem gente que não precisa de ninguém de fora para acabar com a vida dele, ele mesmo se destrói. Tem gente que não precisa ser perseguido para ser destruído, ele mesmo se destrói. Se destrói com seu caráter, que não coaduna com a vontade de Deus. Então o problema de Saul é exatamente esse defeito de caráter que ele tem. E esse defeito de caráter poderia ter sido resolvido. Pergunta para mim como. Esse defeito de caráter poderia ter sido superado. Pergunta para mim como. Alguém precisava perceber esse defeito nele. E não somente perceber, mas confrontá-lo. Você sabe qual é o problema dessa geração de hoje? Que a gente quer ser amigo de todo mundo.
E para não perder a amizade, tem muita gente aceitando muita coisa podre no outro, muita coisa defeituosa no outro, mas não confronta o pecado, não confronta a arrogância, não confronta a falta de zelo, não confronta a falta de comunhão, não confronta a falta de santidade, não confronta aquilo que sabe, está no altar do Senhor. Não, eu te aceito do jeito que você quer, minha amiguinha, porque eu não quero perder sua amizade. O que não sabe é o seguinte, que quando eu aceito e não confronto esse caráter que está andando comigo e que não pertence àquilo que é o que Deus quer sobre a vida dessa pessoa, eu estou sendo conivente com ela, e eu estou pecando também por omissão. Mas Deus está levantando uma geração nessa igreja que vai confrontar alguns caráteres que tem por aí fora, a ponto de colocar o dedo na cara e dizer: se converta em nome de Jesus. Olha para essa pessoa com carinho que está aí, pergunta para ela: como é que está seu caráter? Porque o caráter não fala daquilo que a gente está vendo, não. O caráter fala do meu secreto. O caráter fala dos meus ambientes de quarto. O caráter fala dos meus ambientes, sabe? Isso aqui que é um perigo. O caráter fala daquilo que ninguém está vendo, mas que eu sou, o que eu estou fazendo. Então o caráter fala exatamente disso. E muitos estão vivendo dessa forma tão desordenada no seu caráter, simplesmente porque não estão sendo confrontados. É por isso que nós estamos vivendo uma geração onde há mais êxodo das igrejas, peregrinos da fé, mochileiros da fé, pessoas que não ficam em lugar nenhum, porque só ficam enquanto está sendo conveniente. No primeiro confronto, no primeiro embate contra o seu caráter, ela diz: vou embora. Ele diz: vou embora. Vai para onde? Esse lugar não presta para mim, não. Aí arruma logo uma confusão com alguém, arruma logo uma briga com alguém, que é para justificar a saída. Aí quando sai, vai para outro lugar. Eu conheço pelo menos uns 10 que em um ano já trocou de 10 igrejas, 15 igrejas, não fica em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque toda vez que a palavra confronta o seu caráter, muda. Mas Deus está levantando uma geração que tem aliança com a região, que tem aliança geográfica e que sabe onde Deus plantou os pés. Aleluia, dá um glória agora. Oh! Deus vai tirar do meio das igrejas esse espírito de Saul, pessoas que não conseguem ser confrontadas porque estão. Levanta a mão. Bora, meu filho, toca esse negócio com vontade. Diga assim: Deus, me faz ter coragem para confrontar tudo aquilo que precisa ser confrontado, e que eu traga alguém para a tua presença, para viver o teu propósito. E Saul ainda tem um problema. Qual? E se pergunta: qual? É mimizento. Que tem gente que ainda além de ter o caráter fora dos padrões de Deus, ainda é mimizento. Pastor, você está falando de alguém? Não, não estou falando de ninguém. Eu estou falando de Saul. Só que eu estou aplicando. Saul é o típico que não suporta a verdade, se inflama.
É o típico que não obedece ordem, e quando ele desobedece a ordem, que ele recebe a repreensão, faz beicinho, fica chateadinho, revoltadinho. A essência desses erros dele, desse típico caráter Saul, está atrelada diretamente a uma arrogância e sua obsessão por glória e poder. Arrogância é o nome dele. Queridos, desde os dias de Moisés, Deus vem governando Israel através de juízes e através de sacerdotes. Esses juízes e sacerdotes, eles eram especialmente dotados de poder, e não somente isso, tinham também habilidades espirituais. Diga comigo, poder e habilidades espirituais. Então não era qualquer únido. Ei, olha para mim, há coisas no reino que tem critérios. Escreva aí, você que gosta de anotar. Há coisas no reino de Deus que tem que ter critério. Porque muitas vezes a gente tem a nossa casa bagunçada e a gente quer trazer a bagunça de nossa casa para um ambiente como esse. Muitas vezes nós vivemos desordenado, fora de horário, que a gente não consegue se arrumar na hora certa, não consegue ser pontual, e a gente quer trazer para um ambiente como esse. Eu preciso falar um pouco de Saul para você entender que a unção, ela desce debaixo de critério. A unção não vem para qualquer um. E me permita te dizer, você que quer tanta coisa no reino, você que sonha com episcopado, você que sonha em ser isso, em ser aquilo, peraí, deixa eu te falar, você precisa se enquadrar dentro dos padrões que o céu exige para que você alcance essa unção. Que se lá fora, irmãos, para a gente alcançar alguma coisa, o nosso currículo tem que estar todo bem elaborado, bem ajustado. E porque no reino de Deus eu quero chegar de qualquer jeito, eu quero fazer de qualquer jeito, eu quero estar de qualquer jeito, eu não quero ser moldado, porque muitas vezes nós estamos bem alinhados aqui fora, mas aqui dentro, sabe, tem muita coisa desordenada que precisa ser consertada. E Deus me traz aqui hoje como profeta para lhe dizer: conserta depressa o que está aqui dentro, porque fora é muito mais fácil se ajustar. Muitas vezes tem a aparência de que está vivo, mas está morto. Tem a aparência que vive, mas está morta. Tudo por conta de uma coisa chamada caráter. É uma geração mal resolvida, que onde passa sai deixando problema, que onde passa sai magoando gente, deixando gente para trás, querendo alimentar as suas vaidades, os seus egos, as suas vontades, porque coroa de rei todo mundo quer ter. Trono de rei todo mundo quer ter. Honra de rei todo mundo quer ter. Nosso grande problema é se submeter àquilo que o reino nos pede. Eu estava lendo e eu achei interessante quando o comentarista ele disse o seguinte: que Saul é o reflexo da rebelião do povo.
Saul é o reflexo da rebelião do povo. Saul está apenas, sendo o espelho daquilo que o povo é, Tiago. Porque o povo esqueceu Deus, o povo rejeitou Deus. Quando o povo rejeita, ele não rejeita Samuel, mas ele rejeita a própria vontade de Deus. A propósito, Saul só se torna rei porque o povo está olhando para uma nação do lado, cheia de pecado, cheia de problemas. Está dizendo: a gente quer um rei igual eles têm, nós queremos um rei igual eles têm. Mas Deus está falando assim: Samuel está aqui e ele me representa. Levanta a mão, levanta a mão bem alto. É melhor um velho, é melhor um cafona, é melhor alguém que seja duro, é melhor alguém que tenha um jeito específico de ser, mas que seja dentro da vontade de Deus, do que alguém que tenha aparência, mas que não tenha essência. Diga comigo: precisa ter poder e habilidades espirituais. Deus era o único rei dos israelitas. Quando Samuel, o último dos juízes, envelheceu, aí o povo olha e pede um novo rei, porque eles estão olhando para uma naçãozinha do lado, e começa a fazer comparação. Anote aí: eu preciso ter cuidado com as comparações que eu faço. Porque muitas vezes a gente só compara sobre aquilo que não é para a gente comparar. Deixa eu te dizer uma coisa: há modelos que não servem para você. Foi Deus que falou: eu lhe dei pastores segundo o meu. Não é debaixo da sua vontade, é da vontade de Deus. A não ser que tenha acontecido uma tragédia pecaminosa. Mas enquanto não há pecado, deixa eu te falar uma coisa: suporta. Suporte. É melhor um chato na tua vida, do que um conveniente que está aplaudindo as suas aberrações, que está aplaudindo as coisas erradas que você anda fazendo, que está aplaudindo o seu jeito de ser, Está tudo desorganizado dentro de casa e tem alguém aplaudindo. Está tudo desorganizado no ambiente de reino e tem alguém aplaudindo. Ei, ainda existe uma geração de pastores que está pregando uma palavra da verdade, uma palavra que é capaz de fazer alguém entender que ou entra pela porta estreita ou sai do caminho. Quando Samuel, esse último dos juízes, ele envelhece, o povo pede um rei, porque não quer o velhinho lá. Samuel não tinha porte de rei, Nildo. Só que o que eles não sabem é que eles não estão rejeitando o velho, eles estão rejeitando o dono do velho. Cuidado com aquele ungido, com aquela ungida que Deus colocou na sua vida para lhe aperrinhar e que você despreza. É aquela irmãzinha que fica mandando um bocado de WhatsApp para você, mandando você vir para a casa de papai,
dizendo para você que é assim, e você, cuidado. Deus colocou na tua vida para você não sair da rota, para você não desviar, para você não ir pular uns carnavais por aí. A propósito, muito cuidado, sabe? Porque o tempo de Jão está chegando, viu? Mas Jão não vai prevalecer na tua vida, não. Mas aquele que te chamou vai te sustentar e vai te guardar nesse tempo de inverno que está chegando. Fica crente, fica crente. Aleluia! É porque tem uma geração aí que desvia no inverno e desvia no verão. Só fica crente na primavera e no outono. Porque diz que no inverno vai tomar quentão e no verão vai tomar solzão. Olha para a cara dessa pessoa e pergunta a ela: você não vai não, né? Diga assim: fica crente, miserável, fica aqui. Não vai não, diga, não vai não. Diz que teve gente que já estava até passando na porta de umas boutiques aí e vendo o look. Deus vai queimar, Deus vai queimar. Só que Deus, irmãos, Deus é tão, eu acho que eu só vou ficar em Saul hoje. Eu pensei que eu ia fazer toda a guisa aqui, eu acho que vai ser só Saul. É bom que você sai daqui com raiva desse tipo de caráter. Deus é tão, sabe, Ele respeita tanto as nossas vontades, que Deus deixa e aceita o pedido do povo. Aí Deus oferece aos israelitas um rei exatamente do tipo que eles queriam. Saul era o reflexo literal do sentimento de independência do povo a Deus. Cada um tem um rei que merece. Não sei se eu falo. Vou até enxugar minha cara. Tem uma geração aí dos independentes gospel. Você chega. E outra, viu, pastor Robson? Quem tem uma Bíblia grande aí? Grande. Uma Bíblia grande. Essa é pequena, meu filho. É mais ou menos desse tamanho mesmo. Característica dos independentes: bota uma Bíblia dessa debaixo do braço, grandona. Quando não é dessa assim, é aquelas floridas. Tem umas Bíblias agora que é toda, né? Você olha de longe, chega, reflete assim, acende a luz. É umas capas agora customizadas. Aí bota as Bíblias debaixo do braço e vai. Aí você encontra, Tiago, bora, você bota com esse bumbo. Tá com fraqueza, meu filho? Eu gosto de ver a batida do bumbo, que é para ninguém dormir. Aí você encontra na rua: paz do Senhor, varão. Ô varão, a paz do Senhor. E aí, varão, como é que está? Na bênção e na paz. O irmão congrega onde? Quem é o seu pastor? Varão, meu pastor é Jesus. E eu congrego, varão, onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele. Não tem endereço, não tem identidade, não tem paternidade. Esse espírito de independência, sabe? Eu ando por aí errante, fazendo o que eu quero, não devo satisfação a ninguém, não dou relatório para ninguém. Cuidado, Saul, porque Deus uma hora te cobra sobre
aquilo que Ele te instituiu. Olha para essa pessoa, você está com cara de independente, viu? Se converta. Você gosta, né, Letícia? Para de ficar com esse espírito de andarilho. Bota o pé dentro de uma geografia que Deus vai lhe abençoar. Aleluia. Segura aí, Kiel. Ele é forte, guerreiro, habilidoso. Só tem um problema. Não age no poder e nem na sabedoria que vem do alto. Tem habilidade, mas não tem sabedoria que vem de Deus. Esse tipo de gente tem problema com ego. Gente habilidosa demais tem problema com ego. Olha um ambiente perigoso aqui, ó. Ministério de louvor. Tem que ter gente crente, não habilidosa. Gente habilidosa demais tem problema com ego. O que ele tem aqui é isso: problema com ego. É forte, é bonito, tem pinta de rei, mas não tem a sabedoria do alto. Não tem poder que vem do alto. A sua dependência é invertida. Ele não depende de Deus, ele depende da sua habilidade. Por isso que é perigoso. Eu prefiro não ter muita habilidade, mas depender do alto. Vou falar de novo. Eu prefiro não ter muita habilidade, mas depender de Deus. É claro que a gente tem que transitar dentro de uma linha de excelência, mas eu sou excelente dependente dele. Vou falar de novo. Eu sou excelente dependente dele. Eu sou excelente dependente dele. Eu caminho no caminho da excelência, mas eu dependo exclusivamente dele. Não é sobre a minha força, sobre o meu título, sobre os meus diplomas, sobre o meu dinheiro, sobre a minha conta bancária, sobre o que eu não. Eu dependo exclusivamente dele. Aleluia. Dá um glória aí, vai. O primeiro indicador dessa falta de qualificação de quem tem porte e pinta, porque ele tem porte e tem pinta de rei, só não é qualificado com características espirituais. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. A pior coisa que tem é alguém que só tem aparência. Isso aqui é muito sério. A aparência, ela precisa ser reflexo da essência. Anote. A aparência precisa ser o reflexo da essência que eu carrego. Porque tem gente carregando só aparência. Quer que eu lhe diga uma verdade? Gente que só tem aparência, gente que não fica muito perto de gente, anda correndo de gente. Pergunta para mim por quê? Porque se ficar muito perto de você, você descobre logo que ela não tem nada, ou que ele não tem nada, que é só aparência. É gente que entra, que chega depois e sai antes. Gente que anda fugindo. Gente que não tem comunhão, gente que não comunga, gente que não senta em mesa, gente que escorre de ambientes. Não, eu vou lá, mas eu não quero muita coisa, não, eu vou só... Mentira! Eu vou... Não,
Não, é porque está correndo, porque tem alguma coisa que não precisa, não pode ser revelada. E se ficar muito tempo, a mesa revela. A mesa revela. A mesa revela. Mas Deus vai trazer os transparentes. Vai trazer os transparentes. E aquilo que precisa ser revelado, aquilo que está em oculto, aquilo que está debaixo do tapete, o Senhor vai trazer à tona. Pastor, o senhor está bravo? Não, eu estou profeta hoje. Eu só não vou revelar teu CPF, mas eu estou profeta hoje. Pega quem quiser. Eu só não vou revelar tua conta bancária, nem quando você, porque isso não me interessa. Mas eu vou declarar que há uma verdade de Deus no altar. Aleluia, levanta a mão e glorifica Ele. O espírito de Saul vai sair de dentro das igrejas. Ainda tem um tempo, né? Tem. Então o primeiro homem que está atrelado ao Davi, que vai receber essa unção, é Saul. O segundo é Samuel. Samuel pode ser considerado um dos últimos juízes e o primeiro dos profetas, porque teve a oportunidade de observar a transição exatamente entre dois grandes períodos da história judaica. Pergunta para mim, qual transição, pastor? A transição da teocracia para a monarquia. Samuel, ele viu algo que poucos viram, irmão. E eu imagino, Nildo, o peso disso que foi para ele. Porque ele viu a transição de dois governos: teocracia para monarquia. Escreva aí, teocracia. Faz um círculo ao redor do Teo, puxa uma seta e bota Deus. Na metade da palavra para lá está lacracia. Sublinha embaixo. Puxa uma seta e coloca governo. Entenderam a palavra agora? Então teocracia é o quê? Governo de quem? Samuel viu essa transição, Felipe. O povo decidiu escolher assim: eu não quero o governo de Deus, eu quero o governo que eu acho que é bom. Sabe quantas vezes a gente acaba cometendo isso na nossa vida? Toda vez que a gente tira Deus do centro e coloca tudo menos Ele. A gente faz isso, a gente tira esse governo de Deus das nossas vidas, quando nós tomamos decisões sem consultar o Senhor. Quando abrimos mão da presença para ter tudo do nosso lado, menos Ele. Quando entramos em ambientes que Ele não está. Quando sentamos ao redor de mesas que Ele nunca vai sentar. Quando conversamos em grupos de WhatsApp que Ele não está. O que Samuel está vendo é isso: é o povo rejeitar a presença, a glória, a manifestação de Deus, e dizer assim: eu quero do meu jeito agora. Porque o que Deus instituiu é velho, ficou velho. O que Deus instituiu não é moderno. O que Deus instituiu não ganha like. O que Deus instituiu não tem muitos seguidores no Instagram. O que Deus instituiu não tem monetização. É melhor o de cá é melhor. Esse daqui não, esse daqui tem pinta. Esse daqui, esse daqui todo mundo vai gostar.
esse daqui todo mundo vai querer. Samuel viu isso, irmãos, viu a glória ser rejeitada, a presença ser rejeitada, e alguém colocar, sabe, o seu foco, o seu objetivo naquilo que não era o que Deus queria. Ele participou desse ambiente de transição. Ele serviu Israel como juiz. Diga comigo, juiz, sacerdote e profeta. Ele foi tanto o último juiz como o primeiro profeta. E a saber, Samuel teve um ministério bem sucedido. E ministério bem sucedido não tem nada a ver com a quantidade de likes que eu tenho, tá? Ministério bem sucedido fala exatamente sobre constância no ministério. Já viu aqueles pregadores de momento? Quantos já passaram, né? A pandemia, quando ela veio para revelar todo mundo. Eu conheço homens que eram exímios pregadores antes da pandemia, porque tinha púlpito para pregar. No dia que o púlpito saiu da vida dele, ele saiu do altar. Porque tem gente, eu vou falar, porque tem gente que para ser crente depende de um microfone na mão. Tira o microfone para tu ver. Tem gente que para ser crente precisa ter um crachá pendurado no pescoço. Tira o crachá. Tem gente que para ser crente precisa estar envolvido com alguma coisa. Não, porque eu nasci para servir. Se eu não servir eu morro. Eu até entendo, sabe, que o serviço faz parte da adoração. A propósito, a palavra avodar quer dizer trabalho. É adoração, servir. Mas antes do serviço, o meu coração é de adorador. Com microfone, sem ele, com instrumento, sem ele, com púlpito, sem púlpito, eu adoro, porque ele morreu na cruz do Calvário pela minha vida. Ainda que seja necessário arrancar o instrumento da tua mão, mas não desgarra da presença dele. Aleluia, aleluia. Samuel nasce debaixo de uma oração de alguém que lutou para ter o que queria. E me permita te dizer que há milagres na sua vida que quem tem que gerar é você. Para de ficar terceirizando o seu milagre. O milagre de Ana nasceu dentro de uma experiência de milagre que ela teve com Deus. Quando o meu livro sair, que já está saindo já, viu? Recebi uma boa notícia hoje. A capa está pronta, já tirei foto, já estou mandando para lá, está quase tudo certo. Já está entrando na parte de diagramação, em breve vai estar aqui. Só te restaurar é o tema do livro. Ela gerou o milagre dela, mas o marido não dava a melhor parte, a porção maior. Mas o milagre só foi gerado depois que ela orou. Olha para essa pessoa com carinho, com muito amor, diga assim: gere o teu milagre. Quebra essa muleta. Manda ela quebrar a muleta. Quebra essa muleta. Pastor, quem é a muleta? Esse irmãozinho aí que você vive perturbando, pedindo oração todo dia. Você não ora e fica pedindo oração para os outros, rapaz. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, e ele vai te ver. Ele não vai te ouvir não, ele vai te ver. Ele vai te ver. Ele vai te ver.
É um negócio agora de terceirizar oração, terceirizar tudo, terceirizar milagre. Ora por mim, faz por mim. Ai, que raiva. De vez em quando sim, você vai lá, bate na porta de alguém, fala assim: entra aqui no meu carro, ora por mim. De vez em quando eu faço isso aí, ó. Vou procurar uns vasos aí, ora por mim. Mas você precisa gerar o seu milagre. Estou terminando já para a gente ir embora. Então ele nasce dentro de uma perspectiva de alguém que sacrificou para ter. E aí eu falo de novo, você sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer ter sem sacrifício. Você quer ver complicar aqui, se vacilar? Tem gente que nem volta a quarta-feira que vem. É o que eu vou falar aqui agora. Para alguns milagres que vão ser gerados, você vai ter que sentir dor. E não adianta tomar Nador, Doril, Dorflex, não adianta. É dor que remédio não cura. Quero ver tu voltar à quarta. Não tem chave, não tem lenço, não tem vassoura, não tem óleo, não tem água. Quero ver tu voltar à quarta. Não tem profeta que revela CPF, CNPJ, nome de mãe, não tem aplicativo no celular que o cara vai lá e bota lá e olha para você e já dá tudo da sua vida. Não tem, aqui não tem isso. Eu quero ver você voltar a quarta que vem. Agora aqui tem uma palavra de direção que vale de direcionar. A maior profecia está aqui, ó. A maior revelação está aqui, ó. É a maior de todas. Ela é a maior de todas. Os anciãos de Israel, percebendo que o Samuel está velhinho, chama ele para um acordo. Eles exigiram, na verdade, que Samuel escolhesse um novo rei, ou um rei. Samuel vai resistir. E quando ele resiste, a argumentação que ele tem é que Deus era suficiente como rei de Israel. E o povo está rejeitando. Já viu aquela pessoa que fala assim: rapaz, busque a Deus, vai para o Senhor, e o camarada está rejeitando? Tem hora que dá uma raiva, não tem nome. Então vá viver do jeito que você quer. Vai. Né, Diego? Mas você está falando, não, eu não quero, não. Vai quebrar a cara, vai se esbagaçar. E aí eles insistem, Samuel está falando, eles continuam insistindo. E Samuel ainda vai advertir aqueles homens sobre a opressão que viria. É do jeito que vocês querem, então se prepara, porque vai vir uma opressão através de um monarca. Mas eles continuam. Que a pior coisa que tem, irmãos, é você tentar colocar na cabeça de quem está com a mente fechada uma verdade de Deus para a vida daquela pessoa. Não é, Felipe? Tem gente que parece que bloqueia, sabe? Bloqueia. Você está todo mundo de fora dizendo: você vai se esbagaçar. Já viu aquela mãe que chega para a menina assim: não case não casa não com esse não. Mas eu vou, mãe. Eu amo ele. Ainda fala assim: eu amo ele. E a mãe,
Minha filha, não vá, minha filha. Não, mamãe, ele é tão bonitinho, ele é tão... Às vezes até que dá certo. Pastor Robson, a gente está acabado. Tem que ter muita oração, pastor. Ned, tem que ter muita oração. Mas eu creio no poder da oração. Jesus, tu sabes, Pai. Mas não é? Aí você tá lá, não fala. Isso vai dar problema lá na frente. Mas o camarada tá, eu vou. Então pronto, se prepara. Aí por fim Deus vai e ordena a Samuel que escolhesse um rei para eles, dizendo que ele próprio guiaria nessa tarefa. Aí Saul vai e se torna o rei de Israel. Apesar de um início muito promissor, um início muito bom, estou concluindo já a mensagem. Saul começa a destruir, irmãos, o seu relacionamento com o profeta Samuel, porque a primeira coisa que dá errado é aqui. O espírito de independência entra. Você que é obreiro, eu tenho uma palavra pastoral para você aqui agora, cuidado. Cuidado com o espírito de independência. O primeiro nível de destruição que Saul tem é justamente quando ele começa a romper com Samuel. Ele vai destruir o relacionamento com o profeta Samuel, justamente ao oferecer em desespero um holocausto antes de um combate, sem esperar a chegada do profeta. Deus não quebra princípio. Cuidado com o espírito de independência. Ninguém vaga no espaço no mundo espiritual. No mundo espiritual, nós estamos atrelados, irmão. Não adianta, irmão, querer, sabe, botar asa. Tu não é Red Bull. É que tem gente que bota asa, não sei onde é que compra, onde é que arruma, e aí vai voar. Não, irmão, não é assim. É por duas coisas. Pergunta para mim qual? Obediência e gratidão. Lembra da história de Ruth? Lembra da pregação de domingo aqui da história de Ruth? Que a gratidão, debaixo de obediência, me coloca em lugares que eu nunca imaginei pisar. Então a primeira destruição dele aqui foi essa. Quando ele toma decisões sem consultar o sacerdote ou sem esperar o sacerdote chegar. Em outra ocasião, Saul desafiou as instruções de Samuel de exterminar completamente os amalequitas. Ele não exterminou os amalequitas de forma completa. Deu problema, irmão. Aí quando Samuel diz para Saul que Deus o havia rejeitado, Saul se agarra à barra do manto do profeta e ainda rasga. Coloca o texto para mim, meu irmão. Já estou concluindo. 1 Samuel capítulo 15, versículo 28. Coloca o 27. Olha lá. Lê aí, Moreno. E virando-se Samuel para se ir. Peraí, coloca o 26. Vai lá, vai. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Porquanto rejeitaste o quê? A palavra do Senhor. Então, peraí. Se tem alguém que rejeita a palavra do Senhor baseado naquilo ali, eu faço o quê? Desatrela. Tu vai para um canto que eu vou para outro. Não ando com você. Não quero aliança com você. Mas é minha amiga. É meu amigo. Cuidado com essas amizades que te levam para o inferno. A gente não pode nem falar de inferno mais agora, que dói.
Vai ler. Porque rejeitastes a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Pronto, quando Samuel fala isso para Saul, observe o que vai acontecer agora. Samuel vira e vai embora. Arthur, Samuel vai embora. Vai. Verso 27, olha lá. Vai. Estava esperando colocar. E viraram-se Samuel para se ir. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Pronto, irmão. Vá. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo. Melhor do que tu. Melhor do que? Do que você. Meu Deus. Então, para cada um que desiste, que erra, Deus tem o melhor para colocar no lugar. É bom que Moreno é pregador, ele emenda aqui comigo, ele vai soltando também a mensagem. Entendeu? Ei, Coca-Cola do deserto. Meu Deus. Coca-Cola do deserto. Cuidado, porque quando Deus levanta, Ele vai levantar o melhor que tu, que é só para você não se sentir mais a Coca-Cola do deserto. Entender o seu lugar, onde você está e o quanto você precisa melhorar. Aí acabou. Da mesma forma que se rasgou aqui, da mesma maneira que você me rasgou agora, o Senhor está rasgando você do reino. A pergunta que não quer calar aqui para eu finalizar é: vocês perceberam que o caminho da unção que vai descer está atrelado a exatamente comportamentos? Não durma não. Tem um bocado de gente que fica orando em espírito, só que Deus me revela que é sono. Não fique de olho fechado na hora que eu estiver pregando, não. Eu vou jogar a toalha na sua cara. Estou orando, estou meditando. Tá nada, você tá sonhando. Né, irmão Nid? Eu estou aqui, ó, meditando. Irmão. Esqueci até o que ia falar agora. Meu Deus, tá falando o quê? Tá falando o quê, Rita? A unção está atrelada diretamente ao comportamento. A pergunta aqui, Josi, que não quer calar: em algum momento aqui alguém ouviu o nome de Davi? Porque enquanto alguém está rejeitando Deus, Deus está olhando para alguém que já está escondido e sendo preparado. Então, para quem quer se aparecer demais, cuidado. E quem está guardado, continue guardadinho aí, cumprindo a sua função. Você não vai precisar de povo, você não vai precisar de ninguém. Quem vai te encontrar é Ele. Quem vai te encontrar é Ele. Você só precisa estar fazendo o que você começou a fazer. Não saia da rota da promessa. Permanece. Permanece. Então essa foi a guisa introdutória. Amém? 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 Para terminar, quem quer ser Saul aí, levanta a mão.
Saul não, miserável. Meu Deus do céu. Eu sabia que eu ia pegar todo mundo. Você viu aí? Ah. Escute. A unção que vai procurar alguém, porque a unção procura. Ei, ó, a unção procura. A unção vai procurar alguém. Mas tem um caminho antes. Semana que vem eu falo sobre Davi. Fica de pé em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, cante, que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão, que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, cante. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide,